Programa Elias Silveira. Política. Muito bem, agora são 7h50, 7h50, após ouvirmos aí o comentário do Gabriel Felipe Schultz, semanal aqui no programa, nós vamos também continuar falando de política e desta vez falando sobre a recriação da União Democrática Nacional, a UDN. Ontem, movimentação em Florianópolis, a ideia é recriar, já está sendo recriada a UDN, mas também montar diretórios em Santa Catarina. Vou conversar com o Alexander Brasil, né, que é líder do movimento Vem Pra Rua, está aí também agora nesse processo de recriação da UDN no Brasil. Alexander, bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês aí, Alexander? Tudo ótimo. Alexander, qual é o objetivo, por que a ideia de recriar a UDN? A gente tem que lembrar aqui que a UDN foi criada em 1945, mas também ela foi cassada após golpe militar, após 1964. Foi cassada e foi fundida, né, na arena com outros partidos que então deveriam apoiar a ditadura militar. Por que vamos recriar a nossa UDN no Brasil? Vamos lá. A UDN, na verdade, como você bem lembrou, ela foi extinta com o ato institucional número 2, que extinguiu os partidos, né? E aí, a partir daquela extinção, houve então a criação do Arena, que era o partido de situação do governo, e o MDB, que era o de oposição ao governo. Então, a UDN sempre foi, na sua história, um partido com ideias conservadoras, de combate ao populismo, inclusive de Vargas, que foi bem citado agora há pouco. E pensamos nós aqui que realmente é um momento salutar de trazer de volta a UDN para o nosso contexto, já que temos aí um governo com ideias conservadoras e atualmente o único partido que realmente representa uma ideologia de direita é o PSL, mas que num primeiro momento não foi criado com o estatuto, tendo na sua base ideias conservadoras, apenas ideias liberais, né? A própria sigla já diz, Partido Social Liberal. Então a gente tem feito agora um movimento de coleta de assinaturas que estamos cumprindo aí com a participação do Estado de Santa Catarina já no findar desse mês, ou seja, amanhã a gente deve concluir a etapa de coleta de assinaturas aqui em Santa Catarina e temos aí a obrigação de mais 8 estados, além de Santa Catarina, também cumprir essa meta para que a gente consiga ali até setembro entregar isso ao Tribunal Superior Eleitoral e aí sim solicitar a homologação. Só que paralelo a esse sistema burocrático de coleta de assinatura, o advogado Marcos Vicenzo, que nos representa em Brasília, também entrou com uma petição perante o Tribunal Superior Eleitoral, pedindo que esse ato institucional número 2, que extinguiu a UDN lá na ditadura, que ele fosse revisto, e aí, uma vez aceito pelo tribunal essa petição, a gente não precisaria, inclusive, passar pelo processo de assinaturas. O partido voltaria ativa imediatamente. E eu acho que eu, que estou há 5 anos liderando o movimento Vem Pra Rua no Estado, conhecendo a história da UDN e o seu apelo pela proteção à família, pelas ideias conservadoras, pelo combate atual da corrupção, da proteção à Lava Jato, me identifiquei muito com o estatuto do partido e encabecei então a coordenação dessa volta da UDN aqui no nosso estado. Aliás, a UDN foi protagonista em Santa Catarina, foi muito forte a UDN, a disputa UDN-PSD aqui, antes, né, pré-Arena, né, inclusive quando se criou a Arena continuava dentro da própria Aliança Renovadora Nacional, essa disputa, né, da UDN e PSD, daí aparecia a Arena 1, Arena 2, quando disputava, Camboriú, né, estamos falando aqui de Camboriú, por exemplo, Camboriú, Balneário Camboriú ainda não estava emancipado como município, mas Camboriú, a nossa cidade-mãe, tinha essa disputa muito grande, Itajaí também, e depois, né, mesmo dentro de um partido criado pela Revolução, que era a Aliança Renovadora Nacional, para representar o governo, mesmo dentro desse partido existiam as disputas internas. Eu acho que até hoje, né,
Em Florianópolis tem, por exemplo, a questão da família do Amin, tem a questão do Silveira de Palhoça, tem a questão do Conde Reis, dos Bornhausen, né? Essa disputa ainda continua hoje, eu acredito, né, Alexander? Com certeza, mudou-se as legendas, mas as famílias tradicionais da época da UDN e seus combates, né, com certeza ainda existem. E é interessante quando a gente começa a ir a campo, colher assinatura, o saudosismo que existe sobre a sigla. Muitas pessoas que viveram a UDN no passado se sentem hoje contagiadas com a volta da sigla, com aquilo que ela representou no passado, e está sendo bem interessante. E acho que é interessante também, oportuno dizer que o PSL até então, as pessoas, o PSL, como é que ele se comporta diante disso? A gente pensa o seguinte, é mais um partido de direita que está vindo. Eu acho que quem realmente está se importando em defender essas ideias, desse contexto ideológico, não deveria se preocupar com a volta da UDN. Quem deveria se preocupar com a volta da UDN, supostamente, sejam os partidos de esquerda. Mas os partidos que se colocam hoje como de direita, se não tiverem um projeto de poder, de querer ser o único a falar em nome de uma ideologia da direita, tem que se sentir fortalecido, porque a ideia realmente é fazer com que os conceitos aí conservadores e na parte econômica liberais possam ter ainda mais força e mais uma voz agora atuante no nosso contexto nacional. Agora, Alexander, quando você fala inclusive de reativar o Estatuto de 1945, eu não sei se a UDN foi criada ou não, mas já era na época logo depois da queda do Getúlio Vargas, Eurico Gaspar Dutra, o presidente, foi criada nessa época, né? Agora, eu não conheço o estatuto dessa época da UDN, mas ele é adaptável à situação atual no Brasil? Não, a gente, na verdade, naquele momento, a UDN era extremamente combativa em relação ao populismo de Vargas e também a contextos de ligação ao comunismo, ao socialismo. Se a gente trouxer isso para um momento atual, a gente dialoga praticamente 100% com o que hoje se fala no país, né? Então, ainda que se faça algum ajuste novamente no estatuto, mas aquele estatuto daquele momento com o estatuto de hoje continua super coerente com o nosso contexto atual. Perfeito. Agora, esse partido, a UDN, seria recriado também com o objetivo de angariar a família Bolsonaro, inclusive o presidente Jair Bolsonaro deve estar em Camboriú agora nesta semana no encontro dos Gideões Internacionais, mas a família Bolsonaro seriam as principais, os familiares, né, do próprio presidente, seriam os principais líderes dessa nova UDN? Se fala muito nisso na mídia, né, até porque onde fala na família Bolsonaro gera muita especulação. Nós temos hoje, atualmente, o Júlio Lopes, que está como coordenador estadual, que participa das reuniões a nível nacional. Eu estou mais focado aqui na Grande Florianópolis, ajudando também no Vale do Itajaí. E o Júlio, que realmente fez um trabalho espetacular em questão dos últimos 40 dias no interior do estado, percorrendo o sul, o oeste. E é esse trabalho que está nos ajudando muito a concluir já, em primeiro lugar, o estado que vai se homologar aí na frente de todos os outros. Mas a questão da família Bolsonaro é que, diante de um cenário onde o PSL abraçou ali, aceitou a família faltando poucos dias, sem ter muita identidade e identificação, inclusive no seu estatuto, em relação a conceitos conservadores, né, que não foi criado pensando nisso, apenas se adaptou ali para receber os Bolsonaro. A tendência é que, uma vez havendo um outro partido com a história que é a UDN, e diante, às vezes, até de alguns cenários do PSL que se complicam aí com algumas investigações, o partido com certeza está aberto a receber não apenas eles, como todos os outros que se identifiquem com as ideias da UDN, né? Então o pessoal fala bastante que nas próximas eleições existe sim a possibilidade real da família Bolsonaro migrar para a UDN, porque por conta das suas origens, do seu estatuto, mas nós não podemos agora, seria até insensato dizer a família está vindo, né? Na verdade, uma vez o partido voltando a funcionar, ele está aberto, não só os bolsonaros, como todos aqueles que se identifiquem com as ideias, né? Tudo bem, então, Alexandre, Brasil, só para a gente ter ideia, para o nosso ouvinte ter ideia, resumindo, né, essa história, para a reativação da UDN no Brasil, falta o que na realidade? Se for pelo lado da assinatura,
a homologação dos outros estados, que também está bem avançada. A gente só fez o máximo de esforço possível para ser o primeiro a se homologar, porque passa por vários critérios, né? Um partido, quando vai pelo lado das assinaturas, são mais de 400 mil assinaturas colhidas no país todo, distribuída em 9 estados, e dentro de cada estado tem que ter um percentual mínimo de assinatura coletada, que equivale a mais ou menos 5% dos eleitores que contém naquele estado. E então a gente está sendo praticamente o primeiro a se homologar. Os outros devem já na sequência, para poder valer esse partido até as eleições do próximo ano, que seriam as municipais. A gente tem que estar com isso tudo homologado a nível nacional no mês de setembro. A missão pelo lado da assinatura é essa. Por outro lado, tem também a petição agora que foi entregue ao Tribunal Superior, que uma vez ele entendendo que de fato aquele ato não condiz com o Estado Democrático de Direito e voltando então a aceitar a UDN enquanto partido, revogando o ato institucional número 2, a gente já se torna novamente ativo imediatamente após o aceite do Tribunal Superior Eleitoral. Perfeito. Obrigado pelos esclarecimentos, Alexander Brasil. E nós estamos aqui sempre à disposição. Acho interessante, né, essa recriação da UDN, como eu disse aqui no programa, pelo fato, inclusive, dela ter sido protagonista de lutas eleitorais históricas, né? No bom sentido, quando eu falo luta, as disputas eleitorais históricas no estado de Santa Catarina. Muito obrigado, Alexander. Estamos sempre à disposição. Eu que agradeço, um abraço ao amigo, também estamos sempre à disposição aqui e vamos junto. É mais um partido aí que traz o debate à tona para que a gente consiga fazer esse nosso país avançar. Você está ouvindo Programa Elia e Silveira. Agora são 8 horas com 2 minutos, 8 e 2, logo após, 8 e 2, logo após.